Vamos lá, meus amigos, iniciando aqui então mais um dos nossos estudos, o livro Plantão de Respostas, transcrição do Pinga Fogo, do segundo Pinga Fogo, de 23 de dezembro de 1971, trazendo aqui respostas valiosas do nosso querido Chico, respondendo ali as questões apresentadas pelos espectadores e pelos participantes do programa. Bom, nós vamos aqui então seguir essas nossas questões finais. Nós vimos no nosso último encontro o tema desdobramento, sonhos de desdobramento, para ser mais preciso, né? Então nós vimos a pergunta que foi feita: quando durmo me vejo fora do meu corpo, não sei se é sonho. Já aconteceu 2 vezes. Qual seria a explicação sobre o ponto de vista espírita, sob o ponto de vista espírita? Então nós vimos na semana passada essa questão, uma pergunta bastante frequente nos trabalhos do Espiritismo.net, do Serviço de Perguntas e Respostas, pessoas que vivenciaram esse tipo de experiência e aí então buscam uma explicação da doutrina espírita, já que a doutrina espírita, estudando profundamente, trazendo para nós esclarecimentos sobre as experiências do espírito, o indivíduo então vivendo essa experiência de desdobramento, naturalmente quer compreender qual é exatamente a natureza desse fenômeno. A resposta que o Chico trouxe para nós foi que a isso chamamos de desdobramentos. Encontrará detalhes nas obras de André Luiz. Aí a gente lembra, né, das experiências que André Luiz relata para nós lá no seu livro, nos seus livros, né? Várias vezes ele então descrevia, né, que pessoas vivenciando experiências no plano espiritual, embora estando encarnadas, vivenciavam experiências positivas, experiências negativas, procurando ajuda, recebendo ajuda, cada um na sua condição, cada um de acordo com a sua necessidade. Então, por isso, a recomendação do Chico. É algo natural, continua ele, que ocorre quando o corpo descansa nas horas de sono. Procure estar com pensamentos firmes no bem e poderá acordar descansado e em equilíbrio. Estude a doutrina espírita com afinco. Aqui mais uma recomendação, trazendo para nós a explicação que, enquanto nós, em desdobramento, vamos nos juntando aos demais espíritos ou aos ambientes pela lei de afinidade, é importante que a nossa vivência durante o dia, que, como ele colocou para nós, né, estar com os pensamentos firmes no bem, não apenas no momento de adormecer, no momento de dormir, mas durante o dia, porque essa é uma situação bastante interessante que nós encontramos, né, que eu passo o dia vivendo a intensidade do meu trabalho, vivendo ali aquela luta nos relacionamentos e todas as situações problemáticas e dramáticas que nós encontramos, muitas vezes nos excedendo, muitas vezes dando vazão às nossas tendências inferiores, e aí durante a noite a gente faz aquela prece antes de dormir, pedindo que os espíritos nos protejam. E na verdade a proteção, né, é aquela história, né, nós nos salvando de nós mesmos, né? Por isso esse salvar de nós mesmos significa exatamente isso. Nós temos esse entendimento de que nós criamos as condições favoráveis para que sejamos exatamente ali, né? Estejamos descansados e em equilíbrio após essa experiência com o plano espiritual. E aí depois o Chico recomenda estudar com afinco a doutrina espírita, exatamente porque ela traz para nós a explicação dos aspectos científicos, como é o caso, por exemplo, de nós observarmos o fenômeno na sua natureza, a fisiologia desse fenômeno, entendermos as suas consequências morais a partir dos aspectos filosóficos. Então, a doutrina espírita vai trazer para nós ali uma visão geral, principalmente para quem não conhece, para quem não compreende esse fenômeno, ainda que seja na teoria. Bom dia, Tic Tac.
Melhorou, Angelina? Tudo em ordem? Coisas da tecnologia. Bom, próxima pergunta que nós vamos entrar então aqui, dando continuidade a esse mesmo tema, sonhos e desdobramentos. A pergunta é: como a doutrina espírita vê a questão dos sonhos? Seriam eles premonições? O Chico responde: o sonho é considerado na doutrina espírita como um dos fenômenos de libertação da alma. Durante o sonho, o espírito envolto no perispírito ganha condições de estar no outro plano da vida e ali travar contato com a realidade do mundo dos espíritos. E a gente complementa que essa realidade diz respeito à realidade também que o próprio indivíduo cria a partir das suas afinidades. Então ele se depara com o mundo espiritual, mas não é apenas o mundo espiritual, como se ele, do alto de uma montanha, visualizasse uma grande cidade onde ele poderia caminhar. Na verdade, ele estará dentro dessa cidade, num ambiente compatível com a sua natureza, de acordo ali com os seus valores, de acordo com o seu modo de pensar, de acordo com suas tendências. Então ele estará dentro da cidade, mas naquele local onde ele tem afinidade. Então pode ser uma região nobre, uma região elevada, uma região tranquila, pode ser uma região perturbadora, uma região problemática, com muitos conflitos, porque ele próprio cria essa situação. Então, essa é só uma ideia que a gente vai trazer. Então, essa realidade do mundo espiritual, ela tem a realidade num sentido genérico, mas também tem a realidade num sentido mais específico, de acordo com a afinidade do espírito. Então, esse é o primeiro ponto que o Chico coloca, falando para nós sobre o sonho, considerado na doutrina espírita como um dos fenômenos de libertação. Então esse é o primeiro ponto que nós observamos. Mas o Chico vai além, ele diz assim: realmente há sonhos que são premonitórios. Então, outros, como dissemos, flashes de momentos vivenciados no plano espiritual. Então até aí a gente para por aqui por enquanto, para analisar esses dois pontos. O que são os sonhos premonitórios? A premonição, ela é uma experiência que muitas pessoas vivenciam, trazendo para ela, como o próprio nome diz, pré-monitório. Né? Esse pré significa antecipar. Então ele tem uma visão antecipada, ele tem um conhecimento antecipado, muitas vezes até um pressentimento, né? Um pré-antecipado, que o significado do pré. Então, esse prefixo que traz uma antecipação. O mecanismo que faz com que o indivíduo tenha essa percepção antecipada, a gente tem um conhecimento geral. Nós, encarnados, temos uma dificuldade grande ainda de entender exatamente como isso funciona e quais são as razões por que isso funciona. Porque algumas pessoas têm e outras não têm. Se existe essa diferenciação, cada um ali vai vivenciar uma experiência específica de acordo com a sua necessidade. Como nós já estudamos, então nós lembramos que essa premonição, esse pressentimento, essa pré-cognição, então são vários nomes para indicar situações parecidas. O indivíduo ele pode vivenciar, por exemplo, conforme a explicação que nós temos, ele pode vivenciar uma afinidade com determinada situação, com determinada pessoa, e essa afinidade faz com que ele tenha uma visão geral daquela experiência que aquele indivíduo ou aquela comunidade está vivendo, e a partir dessa visão geral, ele consegue já antecipar as consequências. É como se você visse, por exemplo, alguém dirigindo de uma forma agressiva, de uma forma imprevidente e inconsequente, e você previsse que ele sofreria um acidente. Então permite que o espírito tenha uma visão geral. Kardec procurou trazer para nós, lá no livro A Gênese, quando falava sobre essa ideia da pré-cognição, do pressentimento, da premonição, quando ele traz aquela visão que muitas vezes o indivíduo caminha numa estrada e o seu campo de visão diz respeito ao local onde ele se encontra. Então ele sabe alguns metros para frente, alguns metros para trás, aquilo que ele está vivenciando. Então ele sabe que ele vai até determinado ponto da estrada,
naquele ponto da estrada tem uma ponte que ele está vivenciando, depois vai ter uma curva, a partir daquela curva ele já não sabe o que vem depois, ele tem que chegar até lá para poder vislumbrar aquilo que vem depois. Então ele vai tendo conhecimentos graduais conforme ele vai caminhando por essa estrada. No caso da premonição, que Kardec apresenta, ele diz que esse mesmo indivíduo ele pode, por exemplo, subir ao alto de uma montanha e lá de cima olhar a mesma estrada que ele estava percorrendo. Só que em vez de ele olhar apenas o ponto onde ele se encontrava na estrada, ele consegue ver onde a estrada começa e onde a estrada termina. E essa visão maior que ele tem faz com que ele consiga antecipar os acidentes, não acidente em termos de acidente, queda, destruição, mas o relevo, uma ponte, uma curva, ele consegue ver isso do alto dessa montanha sem antes estar naquele local. Por que isso acontece? Não sabemos. O que nós tentamos aqui da nossa parte, como encarnados, é tentarmos aqui juntar o conhecimento do mundo espiritual, os mecanismos da mente, as leis de afinidade, mais as revelações que os espíritos trazem, para que a gente possa formar uma ideia completa. Mas mesmo assim é uma ideia bastante restrita. Então esses sonhos podem ser premonitórios. Muitas vezes até, quando entra ali na parte mediúnica, nós lembramos que esses sonhos pode então o indivíduo ter tido contato com o espírito que revelou a ele, que antecipou um fato que estava para acontecer. Então o espírito vai dizer, fique preparado ou fiquem preparados, porque vai acontecer tal coisa e vocês precisam ser fortes, ou alguma coisa parecida. Então são os espíritos trazendo para nós uma antecipação, porque os próprios espíritos também têm essa capacidade de, observando a vida das pessoas, observando as coisas que estão acontecendo, conseguem antecipar, por exemplo, um fato positivo ou um fato negativo. Então tudo isso é analisado do plano espiritual por essa perspectiva elevada e nós encarnados temos uma visão bastante restrita. Então, como o Chico coloca para nós, sonhos podem ser premonitórios. Outros podem ser flashes de momentos vivenciados no plano espiritual. O espírito, então, em emancipação, vai ao encontro de outros espíritos no plano espiritual, visitando locais, visitando ambientes, e aquelas imagens que ele vai absorvendo acabam não sendo captadas devidamente pelo seu cérebro, porque o cérebro é um corpo físico, a mente se encontra no espírito. Quando o espírito, então, através do seu perispírito, se junta novamente com o seu corpo, nem sempre a sua máquina consegue absorver as informações que a mente guarda. Porque são mecanismos diferentes. É como se fosse, digamos assim, a mente do espírito um processo digital e a mente dele um processo analógico, que é um processo mais mecânico, enquanto o outro é mais digital, mais eletrônico. Quando juntamos os dois, nem sempre uma máquina consegue entrar em sintonia com a outra máquina, porque eles têm princípios diferentes. Então esse cérebro vai absorver algumas informações, alguns flashes, algumas pequenas lembranças, algumas imagens que vão surgindo, e aí então o indivíduo, quando acorda, ele tem aquela imagem confusa. E muitas vezes até essa imagem confusa acaba sendo interpretada de um jeito diferente. Por isso que a gente lembra de sonhos muitas vezes confusos, sonhos bizarros, sonho com imagens distorcidas da nossa realidade. Isso porque o espírito vivenciou, naturalmente, quando essas imagens têm a fonte nas experiências do espírito no plano espiritual. Então ele guarda a imagem, ele viu aquilo tudo. Quando ele vai processar essas informações, esse processamento se dá de uma forma equivocada ou de uma forma limitada. E ele começa a interpretar as imagens. Ele viu uma coisa e acha que viu outra. Mas no fundo, existe uma relação entre aquilo que ele se lembra e aquilo que ele vivenciou. Por isso, então, quando se fala a grande influência que o corpo físico exerce sobre o espírito, é uma influência muito grande, a ponto até de interferir nas suas interpretações das experiências vividas quando o espírito se encontra liberto. E mais do que isso, basta a gente lembrar algo muito patente. O espírito está desencarnado, tem uma visão clara da sua realidade, e aí então ele reencarna. Quando ele reencarna, o que acontece? A sua memória acaba ficando completamente
obtusa. Ele acaba tendo ali a sua memória apagada, algumas vezes com os flashes, com algumas impressões daquilo que ele vivenciou. Mas o corpo físico provoca esse efeito, exatamente pela sua densidade, pela sua limitação. É muito engraçado que nós temos uma ideia que é como se o espírito, conforme ele preparasse a sua reencarnação, no seu planejamento reencarnatório, ele tomasse um comprimido para apagar sua memória. Então nós vamos fazer com que a sua memória apague, para que você vá para o mundo físico, e lá você tenha liberdade de ação para poder tomar as suas decisões. Mas só o fato do espírito reencarnar e se vincular com o corpo físico já provoca essa interferência. Então não existe necessariamente um processo específico para dizer que o espírito vai precisar esquecer, mas o seu corpo físico vai oferecer para ele essa resistência das suas lembranças, fazendo com que ele fique focado na realidade que ele está vivendo, porque agora os seus sentidos estão também vinculados a essa realidade. Muitas experiências foram apresentadas sobre as lembranças ou tendências a lembrar de crianças, né, que até ali por volta dos seus 6, 7, 8 anos de idade, ela tem algumas lembranças, ela tem alguma percepção do mundo espiritual, aquela ideia do amigo invisível que as crianças têm, que pode, não é sempre, né, mas porque isso faz parte realmente do desenvolvimento da cognição da criança, então ela começa a criar fantasias, criar amigos imaginários, mas muitas vezes pode ser realmente uma experiência mediúnica que a criança está vivendo. E que depois, quando chega por volta dessa idade, quando o espírito, então, concretiza o seu vínculo com o corpo físico, essas imagens deixam de existir. Então, quando ele era criança, ele tinha aquelas visões. Depois, na adolescência, isso parou. Por que isso parou? Porque o espírito e o corpo físico se conectaram de uma forma que o corpo físico exerceu, então, sobre ele essa interferência, impedindo que ele tivesse essa visão. Agora, nós temos corpos físicos, organismos que apresentam condições em que brechas permitem que o espírito encarnado tenha uma visão do mundo espiritual, tenha essa lembrança do seu passado. Então, de um modo geral, isso acontece com todos. Mas a gente lembra que esse acontecer com todos, nós temos ali uma graduação interessante. Aqueles que têm uma lembrança muito clara, aqueles que têm uma lembrança muito escassa, e há aqueles que guardam apenas as impressões, porque as impressões de fato marcam o espírito. Ele pode ter esse esquecimento dos fatos vivenciados do passado, mas as impressões, os sentimentos, os medos, as tendências, continuam com ele. Porque é algo muito forte, isso faz parte da nossa personalidade. E a personalidade continua se manifestando da mesma forma que existia anteriormente. Com a exceção que o espírito vai passando por experiências, né, que a vida vai proporcionando, influenciando-o de uma forma ou de outra, positivamente ou negativamente. O Flávio colocou, lembrei de Leon Denis, quando ao recomendar que Camille Flammarion fosse o presidente do Congresso, acho que em 25, teve uma resposta: Flammarion não estará presente. Camille desencarnou antes do Congresso. Né? E são tantas as experiências relacionadas com a morte de uma pessoa próxima, um acidente, alguém que vai reencarnar, fatos dos mais variados, né, fatos ali incontáveis que a gente poderia colocar. Se nós começarmos a juntar um grupo de pessoas e cada um começar a contar um pouco da sua história a respeito das premonições, nós teremos situações ali das mais curiosas. E para nós, claro, a gente fica sempre ligado, né? Qual será exatamente o mecanismo? Como eu falei para vocês, a gente tem uma ideia bastante superficial, uma ideia não muito clara, porque nós estamos falando de um processo que não faz parte da nossa natureza humana. Quando se fala sobre os sonhos, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles, né, nós chegamos até a estudar sobre isso, quando, né, do estudo do Livro dos Espíritos, especificamente quando nós estudamos lá no capítulo número 8, Emancipação da Alma, na segunda parte do Livro dos Espíritos, o sono e os sonhos,
Eu recomendei para vocês, na verdade nós ouvimos juntos, né, uma série de reportagens da Band que falava sobre o sonho entre pessoas que viviam em cidade, pessoas que viviam em bairros violentos, entre indígenas, cada um contando suas histórias das lembranças dos sonhos. E aí falava, né, sobre os cientistas, nesse caso neurocientistas, psiquiatras, psicólogos, interpretando os sonhos. E cada um então trazia ali uma ideia, mas todas essas ideias eram de fonte material. É a memória que processa, é o indivíduo que guarda ali lembranças do seu dia a dia, né, e tudo mais, mas sem tratar da questão espiritual. E a doutrina começa a avançar um pouco mais agora, falando dessa parte espiritual. Então esses mecanismos que nós conhecemos ainda são vistos, assim como a mediunidade, ela também é vista apenas de uma perspectiva material e, portanto, absolutamente superficial e incompleta. Os sonhos, nesse caso, que podem também ser experiências mediúnicas, também terá a mesma situação. Basta lembrar, Flávio, você falou de Leon Denis com Flammarion, basta lembrar que o próprio Abraham Lincoln, conforme conta a história, ele previu que seria assassinado. E assim o foi. Então, assim, são situações bem interessantes que a nossa ciência não consegue explicar. Ela traz algumas suposições, porque como a ciência ela é positiva, ou seja, ela precisa de fatos concretos, quando alguém traz uma premonição e aquilo que foi previsto teve uma consequência real, os cientistas vão dizer, não sabemos como isso acontece. E aí nós temos várias situações com curas, com fenômenos mediúnicos que são patentes, que não são explicados. Então, a ciência vai caminhando e tentando explicar de acordo com os seus recursos. Bastante curioso. A Angelina colocou comigo, acontece em sonhos, outras vezes acontece de repente, né? Então, são experiências variadas também. O Dudu colocou, eu vivi aos 5 anos, né, nada de amigo imaginário. E um dia ele disse a mim que aos 14 anos ele não viria mais. E nunca mais o vi. Era o espírito de um índio que era só esqueleto, né? Foram anos conversando e brincando com esse amigo, né? Então, enquanto muitas crianças criam por um processo natural esse amigo imaginário, isso porque a nossa psicologia terrena afirma que criar esses amigos imaginários é um processo natural. Mas a pergunta é, quem garante que esses amigos imaginários não são de fato experiências mediúnicas? Porque não se tem como saber. Quando a gente olha do lado da criança, a psicologia vai dizer a mente da criança em desenvolvimento passa por esse processo. Toda criança passa por esse processo. Aí quando a gente lembra no Livro dos Espíritos, questão 459, que diz que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, significa que as crianças também são envolvidas, são influenciadas por espíritos. Só que pelo fato delas estarem nesse processo de, vamos entre aspas, um processo de materialização da consciência, ou seja, a sua consciência estará apenas se preocupando com as questões do mundo material, enquanto ela não firma, não concretiza esse processo, ela estará então vulnerável, ela estará então em condições de ter essa percepção do mundo espiritual. E a pergunta fica, né? Mas será que todas as lembranças, todas as visões que as crianças têm são mediúnicos? Ou tem ali mediúnico e tem imaginação? Nós não sabemos. Porque nós só olhamos de um lado. Um psicólogo pode dizer para o pai, é natural que o seu filho tenha essa imaginação criativa e ele imagine um amigo ao lado dele. Aí quando você olha do outro lado espiritual, tem um espírito do lado dando um sorriso, dizendo, eu realmente estou do lado dele. Ou seja, não temos como saber. Mas as explicações da nossa ciência traz para nós ali, claro, uma diretriz, que a gente começa então a desenvolver esse processo de entendimento, né? Dudu colocou, deixou seu nome quando partiu, né? Cararauê. Bacana, Dudu. Marião colocou, né? Tive avisos do desencarne do meu pai e de um irmão dias antes de ocorrer. E confesso que não é muito agradável. Imagino, né? Então nós temos também, Marião, nos nossos trabalhos, pessoas que nos procuram dizendo assim, eu tenho sonhos, eu tenho pressentimentos, esses sonhos premonitórios,
eu tenho pressentimentos de que coisas ruins vão acontecer e elas acabam acontecendo. E eu não quero viver com isso porque isso me faz muito mal. Porque dá naquela pessoa, conforme o relato que ela traz para ela uma sensação de impotência. Ela vai ver uma coisa ruim acontecer, muitas vezes uma coisa ruim próxima a ela, ou as pessoas próximas a ela, e ela não pode fazer nada, a não ser observar. Ela não pode contar para a pessoa, que seria uma loucura, porque ela poderia ali inventar alguma coisa ou deixar a pessoa mais preocupada, então ela guarda para ela. Só que dia depois as coisas acontecem. Então ela fica, o que eu faço para isso? Não sabemos por que algumas pessoas vêm com essa faculdade. A gente levanta ali algumas explicações mostrando para nós que nós não sabemos o porquê, mas de que forma que nós podemos lidar com isso. É com confiança, porque muitas vezes alguém que tem essa percepção, ela vai acompanhando os eventos da humanidade, muitas vezes absorvendo essa dor, como parte de um aprendizado para sensibilizá-la. Mas, sinceramente, não sabemos. Mas, enfim, o Chico trouxe para nós, então, aquilo que é experiência espiritual. Mas ele continua aqui na sua explicação. Então, novamente, né? Realmente há sonhos que são premonitórios. Outros são, como dissemos, flashes de momentos vivenciados no plano espiritual. Então esses flashes também são bem interessantes, né? Eu sonhei que eu estava num lugar que tinha uma pessoa próxima a mim, e aí depois nós saímos correndo porque eu vi alguma coisa estranha no céu. Então ele começa a trazer aquelas explicações mirabolantes, que na verdade nada daquilo aconteceu dessa forma, mas a mente dele trouxe essa interpretação. Que pode ser ali uma sensação agradável, uma sensação desagradável, e portanto ele vai criar uma imagem agradável, imagem desagradável. Então nossa mente ela é muito complexa e ela procura sempre arrumar um jeito de trazer uma explicação, mesmo que seja ali uma explicação mirabolante. Mas o Chico coloca também aqui, explicando agora um outro aspecto do sonho. Existem também aqueles sonhos psíquicos que são simples lembranças do que nos ocorreu durante o dia, ou mesmo daquilo que gostaríamos que acontecesse. Então aquela expectativa de um indivíduo por uma determinada situação acaba sonhando com isso. Aquilo que ele vivenciou e teve ali um sonho, né, relacionado com isso tudo. Muito interessante a gente ver crianças, como elas ficam agitadas e como elas conversam depois de uma festa infantil. Ela passa por aquilo tudo, depois ela começa enfim, a falar sozinha, começa a se agitar e tudo mais. Ou seja, né, guardamos essas impressões. Pessoas que não estão acostumadas, por exemplo, estava até conversando com um primo meu recentemente, que ele foi para o litoral e ficou ali durante muito tempo brincando na praia, nadando e tudo mais, e depois para dormir ele sentia a cama flutuando, a cama balançando. E ele relatava que ele sonhava com isso, que estava tudo acontecendo. Natural que a mente guarde essas lembranças, essas imagens. E depois o Chico complementa, nas obras da codificação e nos livros de Ivone Pereira e de André Luiz, poderão encontrar muitas informações sobre os sonhos. Então a mesma coisa aqui, na codificação, nas obras de Dona Ivone e de André Luiz, encontrar informações sobre sonhos nesse aspecto de desdobramento espiritual. Até mesmo aqui no próprio O Livro dos Espíritos, na questão número, nós temos aqui a 400, o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal. 401, durante o sono, a alma repousa como o corpo. Depois 402, como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. E aí depois, então, nesse 402, vem aqui né, uma explicação longa que Kardec traz, que os espíritos trazem, e depois Kardec, por sua vez, traz também aqui uma outra explicação, falando sobre isso. Por exemplo, Kardec comentando, os sonhos são o produto da emancipação da alma que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares os mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que retrata na memória dos acontecimentos verificados, na existência presente ou nas existências anteriores. Aí Kardec coloca aqui mais dois elementos, né?
aquilo que diz respeito à nossa vida presente e aquilo que diz respeito às nossas existências anteriores. A extravagância das imagens referentes ao que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeadas de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter senso nem nexo. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que nos apareceu no sonho, tal como um relato ao qual se tivesse truncado frases ou partes de frases ao acaso. Os fragmentos restantes, sendo reunidos, perderiam toda a significação racional. Então, bem interessante essa parte final aqui que Kardec apresenta para nós, trazendo então essas orientações. Né, Mabel, bom dia. Trazendo essas explicações dessas ideias truncadas, dos fragmentos das imagens, que a gente tenta juntar depois e simplesmente não consegue encontrar uma lógica nessa imagem. Então, tudo acaba sendo misturado, porque o fato de nós sermos espíritos imortais, o fato de nós estarmos, porque embora sejamos encarnados, nós continuamos ligados ao mundo espiritual. Por isso que nós temos uma dificuldade muito grande de organizar essas ideias, porque nós sempre pensamos que ou eu sou desencarnado e, portanto, eu estou no mundo espiritual, ou eu sou encarnado e eu estou no mundo físico. Na verdade, nós nunca nos desligamos do mundo espiritual. O fato de estarmos no mundo físico apenas limita as nossas percepções a essa realidade material, mas nós, como espíritos, estamos constantemente ligados ao mundo espiritual e, portanto, sofrendo todas as influências e exercendo influências sobre ele. Então, mesmo que nós tenhamos ali os nossos complexos, os nossos temores, que ficam armazenados no nosso subconsciente, mesmo que nós tenhamos as lembranças dos eventos que vão acontecendo à nossa volta, eventos que são marcantes, positivamente ou negativamente, tudo isso vai se juntando com as imagens que nós captamos, que nós assimilamos a partir dessa sensibilidade como espíritos ligados ao mundo espiritual. Então o nosso cérebro é difícil, não dá para a gente colocar um filtro. Eu só quero ver as lembranças do mundo espiritual, ou eu só quero lembrar das coisas que aconteceram aqui, ou eu quero ali interpretar os meus complexos e medos. É tudo ou nada. Como nós não temos escolha, geralmente vem tudo ainda, né? E isso traz para nós uma complicação. Até porque nós temos pessoas que dizem assim, eu não costumo sonhar. E na verdade ele não se lembra, porque, né, como espírito, mesmo que ele fique ali, né, adormecido como espírito durante o sono, ele continua assimilando aquelas ideias que vão ali se espalhando em torno dele. A sintonia dele é inevitável. O rádio, nesse caso, né, ele sempre está sintonizado com uma estação que é ali compatível com a sua frequência vibratória, com a sua frequência, né, de transmissão. O rádio pode ser desligado completamente, mas a mente não pode ser desligada. Ele vai continuar captando aquelas ondas que vêm na mesma frequência em que ele vibra. O Júnior colocou, a mãe do meu filho desencarnou há pouco mais de um ano. Por vezes, em meus sonhos, vêm as lembranças de alguns momentos, e por outra, me vem a lembrança dela, né? Só que em momentos não vividos. Né? Então, é a nossa imaginação girando, né, Júnior? Alguém poderia dizer para você, não, fica tranquilo que isso é a imagem da sua experiência espiritual. O outro vai dizer, não, fica tranquilo que isso é a sua imaginação. O outro vai dizer, fica tranquilo que isso é a lembrança das experiências que você vivenciou. Ou seja, ninguém sabe exatamente a fonte dessas imagens. Né? O Brás lembrou, uma das técnicas para lembrarmos do sonho é massagear o centro da testa antes de dormir, a glândula pineal. Olha, Brás, quem quiser tentar, pessoal, depois traz para nós as experiências. Né? Porque a glândula pineal ela fica lá no centro do nosso cérebro, né? Mas tem aquela ideia de que temos ali no nosso chakra frontal, talvez ali estimulando, ele possa ter ali uma conexão maior, uma abertura maior para assimilar essas imagens, né? Mas é tudo experiências, né? Então, quem quiser experimentar, fica aí a dica.
trazida pelo Brás. Bom, seguindo em frente, então quando se fala sobre sonho é bastante interessante, né? Então, como nós já tivemos aquela experiência do estudo tratando desse tema, mostrando, né? Então, na projeciologia também é outra experiência, então tá aí, ó. Fica aí a orientação. Pois é, né, Edna? Dá a impressão de que você não sonha, que você está ali quietinho, né? Como espírito vivo e ativo, sempre tem coisa para vivenciar. Não tem jeito, né? Vamos lá. Eu lembro de alguns confusos, tem hora que eu não lembro, tem hora que eu lembro de um pedaço, então... Às vezes você acorda com a impressão de que teve ali alguma coisa que sua mente não lembra. Então é confuso para nós. Bom, saindo desse tema agora, Chico trouxe para nós essa explicação tríplice, né? Dando foco naturalmente na explicação da experiência do espírito, de emancipação, mas ele fala sobre lembranças do passado, como fala para nós também sobre as expectativas que o espírito guarda, e nós acrescentamos também ali os próprios... O próprio conteúdo psíquico-emocional que o espírito armazena. E Freud, né, dizia, né, Freud explica, dizendo então ali que muitas vezes durante o sono, algumas dessas emoções, algumas dessas ideias acabam aflorando, se manifestando. Então, fazendo a devida leitura, é possível entender o seu significado. Então, até livros nós já vimos, né? Livros foram escritos, né, com pessoas dizendo que se você sonha com cabelo, é porque alguém vai morrer. Se você sonha com cobra, é porque é traição. Se você sonha com morte, é a renovação de alguma coisa, né? Então sempre tem um sábio que vai dizer para nós a explicação e, na verdade, acaba não sendo nada disso, ou às vezes acaba acontecendo, né? Então é um grande enigma para nós ainda os sonhos, né? Principalmente se nós não considerarmos ali o espírito vivenciando, né? Muito bem, próximo tema, meus amigos. Nós temos mais 2 temas. Esse tema é Umbanda, é o título que está aqui. Ele é um tema que vai trazer para nós, claro, né, uma reflexão bastante interessante, e ele pode desencadear em nós uma visão bastante limitada dessa realidade. Então a gente vai analisar com muito cuidado, com muita atenção, para evitarmos esses equívocos. Principalmente porque muitas vezes nós temos uma ideia pré-conceituosa. Essa pré-conceituosa é porque nós criamos um conceito e nós generalizamos esse conceito e aplicamos previamente para qualquer ideia dessa natureza, sem compreender a sua realidade. Então, nesse tema Umbanda, foi perguntado ao Chico o seguinte: quem são os pretos velhos, Exus e pombas giras que incorporam na Umbanda? Se são espíritos de luz, por que há necessidade de cigarro, cachaça e sons barulhentos? Essa pergunta foi feita ao Chico no segundo Pinga-Fogo. Mas no primeiro Pinga-Fogo, antes de entrarmos nessa resposta, nós vamos lá para o primeiro Pinga-Fogo, que foi aqui o Pinga-Fogo com Chico Xavier, numa pergunta trazida aqui, né, no capítulo Umbanda e Tráfico Negreiro. Reale Júnior, que é o apresentador, fez a seguinte pergunta ao Chico: o senhor acha que os espíritos que se manifestam nos terreiros de Umbanda, dizendo-se guias de cura, preto velhos, índios, caboclos, são espíritos evoluídos? Como explica as curas conseguidas por muita gente conhecida em terreiros? Será que o mal pode apresentar-se através do bem? Ou então, tomando a sua forma? Então a gente vê aqui que nessa terceira pergunta, naturalmente que ele lia muitas das perguntas que eram apresentadas, nós vimos, será que o mal pode apresentar-se através do bem? Aqui nós já vemos uma visão preconceituosa. Porque ele já disse, já está aqui sugerindo, nessa pergunta, a pergunta está sugerindo, seja ela de quem for, já está sugerindo que esses espíritos representam o mal e que podem, através de uma cura, apresentar-se através do bem. Então observem que existe realmente uma visão bastante preconceituosa, inclusive dentro do meio espírita. Basta a gente lembrar, né, se numa reunião mediúnica vem um espírito com as características dos espíritos que se manifestam na Umbanda,
rapidamente são repreendidos, dizendo que ele não pode, que ele tem que mudar a conduta dele, mudar seu comportamento, etc, etc. Mas muito bem, foi perguntado para o Chico o seguinte, aliás, foi feita essa pergunta para ele, se ele acha que esses espíritos, então, são espíritos evoluídos. A resposta: nós respeitamos a religião de Umbanda como devemos respeitar todas as religiões. Aliás, antes, só para lembrar, que quando nós estudamos essa questão aqui oportunamente, né, naquele nosso estudo, nós recebemos uma comunicação dos amigos espirituais de um espírito que estava presente num navio de tráfico negreiro. Ele trouxe o depoimento dele, a gente vai ler aqui em seguida, para a gente poder formar essa base, porque esse tema já foi estudado, para depois a gente vir aqui para a resposta do Chico e trazer mais algumas reflexões importantes. Então nós respeitamos a religião de Umbanda como devemos respeitar todas as religiões. Vamos recorrer aos casos das leis kármicas. Nos séculos passados, nos 3, 4 séculos passados, pode pôr, Dudu, por favor. Nós, vamos dizer coletivamente, não estamos falando do ponto de vista individual, mas na condição de brasileiros, buscamos no berço onde nasceram milhões de irmãos nossos encarnados nas plagas africanas, para que eles servissem nas nossas casas, nas nossas famílias, instituições e organizações, na condição de alimalhas. Eles se incorporam, depois de desencarnados, às nossas famílias. Eles renasceram no nosso próprio sangue, do nosso próprio sangue, nas condições de nossos irmãos, para receberem de nossa parte uma compensação, que é a compensação chamada de amor, para que eles sejam devidamente educados, encaminhados, tanto quanto nós pretendemos educar-nos e encaminhar-nos para o progresso. Então temos a religião de Umbanda, que vem como uma organização dos espíritos, recentemente, porque 4 séculos significa um tempo curto nos espíritos da eternidade. Recentemente trazidos para o Brasil, eles se organizaram agora, seja numa condição ou noutra. Nós, no Brasil, não conseguimos pensar em termos de cor. Nós todos somos irmãos. De modo que eles organizaram uma religião sumamente respeitada também. Eles também veneram a Deus com outros nomes. Veneram os emissários de Deus com outros nomes. Respeitamos todos e acreditamos que em toda parte onde o nome de Deus é pronunciado, o bem pode se fazer. Agora encontramos na doutrina espírita, individualmente e coletivamente, a faixa que nos compete no campo da nossa evolução, para estudos do nosso destino, para estudos da imortalidade. Quanto a problemas de cura, aqui depois ele vai tratar então com relação às curas, né? Mas a gente viu até agora que o Chico coloca resumidamente, onde o nome de Deus é pronunciado, o bem pode se fazer. E depois ele coloca que individualmente e coletivamente, cada um de nós está localizado dentro de uma escola que vai nos conduzir para a nossa evolução espiritual. Então eu posso estar numa escola islâmica, numa escola hindu, numa escola espírita, evangélica, católica, umbandista, candomblecista. Posso muitas vezes me firmar dentro de uma visão científica materialista. No caso, o ateísmo, por exemplo, os agnósticos que esperam respostas, esperam comprovações, mas não negam a possibilidade de aceitarem essa nova ideia. Então essa visão é bem interessante que o Chico trouxe para nós. Antes de continuarmos, vamos aqui... Opa, apertei um botão errado. Antes de continuarmos aqui, temos uma mensagem de um amigo do Plano Maior que chegou para nós. Muito obrigado pela participação. Vamos lá então. Diz assim para nós, né? A gente estava falando sobre o sonho e o sono. Então vamos lá, diz assim. Eu desdobro ou sonho? Ah, desdobrar é tão bom. Espera só um pouquinho. Opa, subiu aqui minha tela. Rapidinho. Espera lá, pronto. Então vamos lá agora. Eu desdobro ou sonho?
Ah, desdobrar é tão bom quando a gente vai fluindo, devagar os olhos pesam, os pensamentos daquele dia irão sumindo, e aí o sono chega, e a vaga no espaço interestelar chega com uma paz que só os chamados anjos conseguem mostrar. Ah, mas dizem que os anjos não existem. E você acha que a sua partida nesse desdobramento teriam asas para voar nesse espaço? Era só uma falácia minha, brincadeira de quem já desdobrou bastante. E olha que ainda desdobro do meu jeito. É bem lindo. E seguindo o que havia perguntado, eu desdobro ou sonho? Ah, o sonho chega, e aquela emancipação que ficou lá atrás já era, porque o sonho é estar dormindo acordado em outro lugar, em outro plano que tu podes estar num ambiente bom ou ser chamado a um lugar que tu não queiras. Ah, mas os lugares, tantos são os lugares durante nossas vidas, e quantas vidas, como a gente passeia por mundos e cidades tão lindas, e por vezes tão chatas aos nossos passeios astrais. Então, veja bem, desdobrar é magnífico, mas sonhar e passear por lugares e sensações bem diversas é até divertido. O problema está na sua vida vivida acordado, quando das coisas não significativas ainda farão parte desse. Farão parte, né? Disse a emancipação. O desdobramento e os sonhos não acharão um bom lugar para você trazer um bom passeio ao seu espírito. Aquilo que a gente tinha conversado, né? Não adianta a gente esperar que durante o sono nós tenhamos sonhos agradáveis se durante o nosso dia a dia a nossa vida é uma vida conturbada e muitas vezes ali problemática. E aí, o cansaço ao acordar será sempre uma pergunta. Por que estou assim se eu dormi tão bem? Sem saber onde foi passear. Nossa, muita coisa na cabecinha de quem ainda não entendeu bem o que foi explicado agora, né? Um abraço de um amigo aluno. Né? Durmam, desdobrem, sonham e seja feliz acordado. Obrigado pela dica, primeiro, né? Depois pelo relato, né? Que foi tão bacana. E aí nós vemos exatamente isso, né? A expectativa que nós temos de um bom sonho durante o nosso desdobramento tem uma relação direta do nosso modo de viver durante a nossa experiência aqui na nossa vigília, nas nossas atividades, né? Então, isso claro, né? Não diz respeito apenas à questão de caráter. Se você tem um bom caráter, se você não tem, se você é uma pessoa boa ou uma pessoa má. É o nosso modo de viver que vai dizer isso. Porque a gente vai dizer, né? Poxa, mas eu tenho uma vida produtiva, eu trabalho bastante, eu cuido das minhas coisas. Esse mesmo estilo de vida traz para nós uma conturbação espiritual e emocional. Porque são aquelas preocupações, aqueles compromissos, prazos, pressões. E aí depois, durante o sono, infelizmente, nós acabamos mantendo toda essas ideias e essas sensações que nós vivemos no nosso dia a dia, que é impossível para nós depois termos um sonho tranquilo. Porque nós guardamos isso para nós. Por isso que o conceito de felicidade, ele começa exatamente no nosso modo de viver, e não nos objetivos que nós vamos alcançar. Como lembra Gandhi, embora ele tenha falado parafraseando Gandhi, né, ele diz para nós que não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o próprio caminho. Porque ele dizia, não existe caminho para a paz. A paz é o próprio caminho, quando ele falava daqueles conflitos que havia ali na Índia, né? Então, na verdade, assim, o nosso modo de viver, o nosso estilo de vida, fazendo com que as responsabilidades sejam cumpridas, fazendo com que as nossas responsabilidades, né, atinjam ali, cumpram seus prazos, respeitem ali as suas obrigações. Mas o modo como nós vivemos, porque a gente pode viver de um modo estressado ou de um modo tranquilo. Então, o nosso modo de viver é o primeiro passo, conforme o nosso amigo trouxe para nós. Então, sejamos felizes aqui, para que nós possamos pensar depois no plano espiritual, pensando no plano espiritual, de algo que seja mais agradável para nós. A Edna lembrou, obrigado pela participação. A Edna colocou, meu filho é ateu, mas mais cristão que eu conheço. Pois é. Porque infelizmente, a gente tem uma ligação ainda muito forte com a ideia de religiosidade, né?
e a gente se esquece dos valores de cada um. Maria lembrou, meu filho também ainda tem algumas resistências, mas também é mais cristão, até que muitos espíritas que conheço, né? Então, ou seja, né, quem tem ali bons princípios no coração, está ali vivendo um bom cristianismo sem sequer se dar conta, né? O próprio, né, o Kardec, ele dizia isso, né, ele trouxe para nós um depoimento de um espírito lá no livro Céu e Inferno, que o espírito desencarnou, ele dizia assim, né, eu era um espírita sem saber, porque ele vivia esses mesmos princípios e era considerado um espírito feliz, ou espírito mediano, mas ele estava ali bem avançado já. Né? Ou seja, rótulos são apenas rótulos. O que vai mostrar realmente o que nós somos é a prática do nosso dia a dia. O Júnior lembrou, nem sempre acharmos que fizemos o bem pode ser uma afirmação que aquilo seja o certo, né? Pois é, o bem ainda tem muitas perspectivas, né? Muito bem, vamos lá, pessoal. Então aqui nós vimos nesse início, quando nós falávamos aqui sobre os espíritos da Umbanda, então, pretos velhos, índios, caboclos. Aqui na outra pergunta, trouxe também, né, Exus, pombagiras, enfim. São entidades, né, que na Umbanda, né, são muito trabalhadas no sentido de participarem das reuniões, de orientarem os encarnados, de serem procurados pelos encarnados. E aí então o Chico coloca para nós aqui, só para lembrar, que naquele estudo nós tivemos uma psicografia, que eu vou ler para vocês aqui. Quando nós acabamos de falar sobre a religião de Umbanda, né, como disse para nós aqui o Chico, nós recebemos a seguinte psicografia. O Espírito disse assim para nós. Aqui... Tá. O nosso terreiro foi o porão de uma embarcação suja, violenta e extremamente impiedosa com o nosso povo. Não conseguíamos entender tanta coisa mal vista entre nós de cor escura, e de um povo sofrido que só queria traçar nas tramas de fios que no cultivo daquele cipó fazíamos nossas roupas, trazíamos nossas refeições, que não eram muitas e que alimentavam nossas famílias. As nossas armas sempre foram o silêncio, e a nossa cultura, que de rica sabíamos que tinham. E ao nascer de um sol escaldante, fomos tratados como animais, elevados com grilhões, ferros que aos nossos pés descalços e as mãos traziam dores insuportáveis ao nosso corpo e à nossa alma. Não sabíamos que eram aqueles senhores que tratavam o nosso povo daquele jeito. Quem eram aqueles senhores? Só percebemos que naquele momento tudo se desfazia como uma nuvem do céu que desmancha em água de chuva. Tal eram os choros derramados por todas aquelas mães vendo seus filhos sendo carregados numa força brutal. Nós, os homens mais fortes da nossa tribo, já não tínhamos mais a força e o poder de trazer ao nosso povo o melhor daquela convivência harmoniosa que todos os dias recebíamos. Dentro daquele enorme barco, olhávamos um ao outro e, por vezes, escorraçado, apanhávamos por não fazer, apenas levantar a cabeça e ver quem eram aqueles capatazes que só traziam no seu íntimo a alegria de ver a dor nos nossos olhos. Não trago mais a mágoa e o sofrimento dentro de mim. Só trago ainda em meu coração uma tristeza de saber que ainda hoje esse tipo de cidadão não percebe que todos são irmãos do mesmo Pai, que essa pobreza de espírito ainda vive dentro de um orbe que precisa melhorar em todos os sentidos, mostrando que o amor a cada irmão, seja ele qual for, merece respeito, a sobriedade e o valor de um povo que precisa evoluir, segundo as palavras do grande homem que nos criou à sua semelhança. Portanto, leve a sua bondade, leve o seu amor, leve a sua cultura, seja ela do branco, do amarelo, do preto, como se fosse uma só, a cor da verdadeira esperança de saber que um dia irão esquecer desse passado que nunca deveria ser lembrado. Essa palavra preconceito deveria
e deve ser expurgado das suas mentes, pois o dia há de chegar, e assim nunca mais iremos sofrer essa doença que o homem traz de muito tempo atrás. Não somos mais escravos negros. Hoje somos irmãos sem cor, mas com muito amor a vibrar por essa terra bendita, que é a sua morada hoje. Aí depois vocês se lembram, né, que ele trouxe para nós aqui um cumprimento na língua do povo iorubá. Olha que legal que veio, né? Eu tentei aqui ler, passei uma vergonha com toda certeza, porque não conseguia pronunciar nenhuma das palavras aqui direito, né? Mas depois eu colo para vocês aqui, só para vocês tentarem ler. Mas na tradução, nós tivemos: bom dia, os melhores dos melhores elevam suas ideias para nos trazer uma pessoa na cultura moral da irmandade, da versão, talvez na cultura do mundo, de modo que esteja em um lugar alto, esforço de luz e amor para todos. Aí depois aqui, povo iorubá, que era dessa palavra. Então nós tivemos aqui, deixa eu colocar para vocês aqui, ó, essa aqui que era a mensagem que chegou, né? Então, se nós falávamos, né, de xenoglossia, xenografia, então já veio aqui de um jeito que foi difícil da gente tentar ler. Mas eu li. Passei vergonha, mas eu li. No final, manda sim, Edna, pode deixar. Então, quando nós estudamos, naquela oportunidade, sobre essa questão das entidades da Umbanda, o Chico trouxe para nós, então, aquela orientação, dizendo do porquê daquela religião se organizar daquela forma. Na verdade, a própria Umbanda, a origem da Umbanda, bom dia, embaixador, a própria origem da Umbanda é uma dissidência do Espiritismo. Porque conforme os espíritos começaram a se manifestar nas reuniões espíritas, eles começaram a ser censurados. E aí então houve essa dissidência, a Umbanda então foi fundada e os espíritos começaram a se manifestar naquele grupo. E aí então o Chico perguntou, só para a gente poder aqui concluir esse nosso raciocínio em torno dessa questão, quem são os pretos velhos, Exus e Pombagiras que incorporam na Umbanda? E a gente junta, né, como eu falei agora há pouco, com aquelas entidades que foram mencionadas no outro Pinga-Fogo, mais os índios, mais os caboclos e outros. Se são espíritos de luz, por que há necessidade de cigarro, cachaça e sons barulhentos? A resposta do Chico: para espíritos de luz, ou seja, espíritos superiores e puros, não existem necessidades materiais. Os espíritos que trabalham nos terreiros, em sua grande maioria, são aqueles que ainda guardam grandes necessidades das sensações terrenas e por isso usam os médiuns para absorvê-las. Quando não têm, fazem-no através dos despachos. São, na classificação da doutrina espírita, chamados de espíritos mais simples. É claro que existem aqueles outros que, mesmo tendo condição moral mais elevada, manifestam-se nos terreiros de Umbanda, guardando os procedimentos ali adotados. Então vamos organizar aqui um pouco a nossa ideia a respeito da escala espírita. Nós lembramos que, conforme os espíritos nos orientam, o processo de evolução representa para o espírito cada vez mais a sua desmaterialização. Então é importante que a gente seja bastante objetivo nisso. É quase que uma lógica matemática. Primeiro, aquele princípio que foi trazido para nós como base da doutrina. 3 elementos do universo: Deus, Espírito e matéria. Você, Dudu. Depois, no final, você pesquisou rapidinho acho que foi no Translator que você trouxe para nós a tradução. Acho que foi isso. Foi no dia, como eu li aqui agora há pouco, foi no dia 19/11/2020. Então foi. Então foi exatamente na ocasião em que nós estudamos, né, esse tema. Então vamos lá. Deus, Espírito, nesse caso, princípio inteligente e matéria. Tudo aquilo que não é Deus, tudo aquilo que não é matéria é Espírito. Cada Espírito tem o seu estágio evolutivo. Ele começa bastante primitivo, trazendo tendências bastante animalescas, exatamente pela própria evolução do princípio inteligente. Nós estudamos isso de uma forma mais técnica
no livro Evolução em Dois Mundos. Conforme o espírito vai evoluindo, ele vai tomando consciência da sua realidade, vai desenvolvendo os seus valores e a sua inteligência, e ele vai se adaptando ao mundo material. A tendência é ele fazer com que ele vá melhorando cada vez mais os seus valores, saindo daquela base mais primitiva, mais selvagem, para um estágio mais equilibrado, mais elevado, mais racional. Plano físico e plano espiritual nós vamos considerar o mesmo ambiente, porque o espírito imortal ele está presente nos dois. Não importa se a gente vai dizer assim que o espírito, quando desencarnado, o espírito fica melhor. Nós sabemos que não. Que nós vamos encontrar muitos irmãos ainda em condições bastante problemáticas em termos de evolução, assim como aqui no mundo encarnado. E nós vamos encontrar espíritos bastante generosos, espíritos bastante elevados no plano espiritual, assim como também encontraremos aqui no plano físico, conforme o nosso ambiente permita. Porque há espíritos que evoluíram de tal forma que já não são mais compatíveis com a evolução do nosso planeta. Mas aqueles que podem reencarnar entre nós, reencarnam. Quando nós falamos de espíritos que se manifestam na Umbanda e ainda apresentam essas tendências ao uso dessas substâncias, seria um equívoco muito grande de nossa parte se nós acreditássemos que um espírito que usa, por exemplo, cigarros, é um espírito inferior a nós que não usamos. É um espírito que é melhor que aquele que não usa. Porque muitas vezes é a mesma coisa da ideia do vegetariano. O vegetariano é uma pessoa boa, uma pessoa de valores nobres? Não, é apenas uma pessoa que não come carne. O fato dele comer carne ou não comer carne não traz para ele exatamente um desenvolvimento moral. Assim como aquele que usa substâncias ou não usa substâncias, também não traz para ele, não significa que ele tem uma evolução moral. Significa que ele já conseguiu ali ter uma compreensão da sua saúde, saiu da dependência desses hábitos que muitas vezes se tornam vícios. No plano espiritual, o espírito continua assim. Mas muitas vezes nós vamos encontrar no plano espiritual espíritos que ainda têm essa preferência de fazer uso dessas substâncias, mas que trazem a sabedoria, que trazem ali valores elevados que nós ainda nem imaginamos. Cada espírito tem a sua história. Então, julgarmos os espíritos pelo fato deles se manifestarem com essa ou com aquela personalidade. Se ele traz ali uma personalidade da sua última existência, ou das suas últimas existências como negro, como um índio, como negro no sentido de um homem da etnia negra que foi escravizado. Por isso a gente vê, né, os pretos velhos, as pretas velhas, que geralmente são espíritos que trazem histórias desses últimos séculos que tiveram uma dificuldade muito grande na sua presença aqui no mundo físico, vivendo como escravos. E agora, no plano espiritual, libertos da escravidão, trazem uma sabedoria muito grande. Ou aqueles espíritos indígenas que trazem ali uma sabedoria muito grande relacionada com a natureza, diferentemente daquilo que nós conhecemos como civilização. Assim como espíritos que adotam outras personalidades, que assumem ali, né, que têm os seus hábitos, que fazem as suas práticas, e essas práticas e hábitos não refletem a sua evolução. Cada espírito vai se manifestar, a gente sabe, seguindo a própria passagem do Evangelho, né, que cada fruto cai perto da própria árvore. O fruto são as nossas ações. A árvore é aquela que trouxe esse fruto. Se as nossas ações são boas, então bons também são os nossos princípios. Se esses frutos são ruins, ruins também são os nossos princípios. Então esse preconceito que muitas vezes temos, que você vai num local e pensa assim, nossa, mas ali naquele local um espírito ficava bebendo cachaça e ficava usando charuto. É um espírito inferior. Será? Será que é assim que nós vamos analisar a evolução de um espírito, ou é pelas suas ações, pela sua atitude? E até porque também o mundo espiritual tem mecanismos para atuar junto aos encarnados que nós desconhecemos. Qual é o papel do trabalho para esses espíritos, esse trabalho de auxílio, de assistência aos encarnados para esses espíritos? É um trabalho que vai estimulá-los à evolução, ou é um trabalho que é o resultado da própria evolução? Por que alguns espíritos têm permissão para trabalhar e outros não têm?
Então, se na doutrina espírita nós temos espíritos que, por princípio, se manifestam sem trazer, sem que sejam permitidos que esses rituais aconteçam, até porque a doutrina espírita não é uma religião no seu sentido estrutural, tradicional, onde nós temos ali um livro sagrado, embora muitas pessoas entendam o Livro dos Espíritos como um livro sagrado e imutável, não tem hierarquia, embora muitos espíritas entendam que médiuns são ali líderes, enquanto que outros são os liderados, não tem ali uma instituição sagrada, embora muitas vezes vejamos os centros espíritas quase como igrejas, não temos dogmas, embora muitas vezes entendamos que nossas práticas são ali dogmáticas, mas isso na verdade é um equívoco, muitas vezes também um atavismo da nossa parte. É aquela educação que nós recebemos durante tanto tempo de ver todos esses tipos de práticas, né, de todos os tipos de práticas, entendendo como sendo ali uma prática religiosa. Na verdade a doutrina espírita não é assim. Portanto, esses rituais não são praticados na doutrina espírita. Não é que eles devem ser proibidos, simplesmente não são praticados. Porque não faz parte da nossa. A mesma coisa que você não vai pegar uma hóstia e colocar na mesa onde você faz ali uma reunião mediúnica para todo mundo depois fazer uma comunhão com a hóstia, da mesma forma você não tem uma prática que acontece na Umbanda. Da mesma prática você não tem um kippá, aquele chapeuzinho que os judeus usam, num ritual religioso, porque não faz parte. Mas e se alguém quiser usar um kippá, que usa, é da parte dele. Mas não é a reunião que exige isso. Então essa visão que nós temos do mundo espiritual é uma visão bastante superficial que nós temos. Porque nós acreditamos apenas naquilo que nós vemos como uma sequência evolutiva, que o espírito tende a se depurar e, portanto, ele vai se libertando cada vez mais. Só que o processo, a forma como isso acontece, é uma forma bastante complexa. Cada espírito trabalha dentro do seu estágio evolutivo. E aquilo que ele manifesta fisicamente, entre aspas, não representa seu estágio evolutivo. Mais uma vez, um espírito sem vícios, um espírito vegetariano, não quer dizer que seja um espírito sábio e um espírito generoso, ele pode ser extremamente egoísta. E por outro lado, você tem pessoas que têm hábitos relacionados aqui com o mundo material que já mostram de uma forma significativa esses valores. O Júnior colocou, né, em uma época não boa na minha casa, minha mãe no sentido de buscar ajuda espiritual, trouxe para casa uma pessoa que dizia incorporar um espírito, né, se utilizando de charutos, pipocas, bebida alcoólica. E eu era adolescente, aquilo para mim, né, não surtiu nenhum efeito, né. Eu passava por algum momento de queda nos estudos, por isso a intenção dela naquele sentido. São práticas relacionadas, nesse caso, com a Umbanda ou mesmo com o Candomblé. Eu tenho uma visão, tenho um conhecimento bastante limitado a respeito das práticas de cada religião. Então, são práticas bastante superficiais. Né? Mas, de qualquer forma, nós vemos exatamente isso. Né? Até recentemente eu conversei com vocês, eu tenho vizinhos que são umbandistas, e então, você se lembra que a dúvida que surgiu na época era se os espíritos indígenas, se eles eram evoluídos ou não eram evoluídos. Pelo fato, né, de um indivíduo, um espírito que reencarna numa comunidade indígena, por exemplo, no meio da Amazônia. Esse espírito é evoluído ou não é evoluído? Aí eu achei melhor, né, falei, bom, já que nós não temos respostas fáceis para isso, é conversar com uma mãe de santo, que era exatamente ali a responsável pelo terreiro que os meus vizinhos frequentavam. E são pessoas maravilhosas, né? E inclusive essa, né, que nós adoramos, né? Inclusive essa mãe de santo é uma pessoa muito querida. E ela veio aqui em casa conversar comigo. Eu perguntei para ela exatamente isso: como é que a Umbanda interpreta o estágio evolutivo dos espíritos que se mostram como indígenas? E a resposta que ela deu foi: muitos espíritos reencarnam como indígenas por uma necessidade de aquietação. Foi essa a palavra que ela utilizou. Que às vezes eram espíritos que viviam em comunidades, em cidades, cheios de vícios, tendências, querendo ter poder para tudo, para fazer isso acontecer. Esse espírito então reencarna lá numa comunidade indígena para ele acalmar. Porque tudo que tem ali para ele vai ser a sua sobrevivência, a vida em comunidade. Então para ele vai ser uma escola.
Não, eu acho, Braz, eu fiquei assim, parado, quase constrangido por ter feito uma pergunta como essa. Da forma como ela explicou. Às vezes eram espíritos que eram nobres, extremamente egoístas, que foram para esse lugar para poder lapidar a sua personalidade e seu caráter. Então, portanto, não vejamos ali espíritos ainda primitivos. Vejamos espíritos ali que precisam daquela experiência. Para uns, precisam ir para a universidade. Para outros, precisam se distanciar desses ambientes para poder ali organizar os seus sentimentos e as suas ideias. O Dudu trouxe para nós ali. Né? Então, eu concordo plenamente, Tico Teco. Deixa eu voltar rapidinho ali. O Dudu trouxe para nós mais uma mensagenzinha. Obrigado pela comunicação. São espíritos riquíssimos de sabedoria. São entidades que precisam ser respeitadas, pois muito do espiritismo da cultura africana e o espiritismo da doutrina que estudamos estão num só segmento. Nada diferencia o espírito espírita do espírito de cultura africana. Aí traz para nós aqui, né? Eloif Sigbobo. Tá, então, a mensagenzinha final para nós. Muito obrigado. Então, é assim, a gente vê que quando nós vamos nos despindo dos nossos preconceitos, nós conseguimos, então, olhar com muita simplicidade. Então, aquele espírito que fala daquele jeito que, para nós, nossa, mas ele não sabe falar direito. Porque numa existência passada ele fala. Primeiro, nós não sabemos quais são as necessidades daquele espírito. Segundo, que nós esquecemos, são as necessidades, obrigado para todos aí também, são as necessidades dos próprios encarnados. Só lembrando de novo, Joaquim de Aruanda, né, Brás, que fazia parte aqui do espiritualismo ecumênico aqui no Pautalk, ele falava assim, que para muitas pessoas, você conversar com aquele preto velho, com aquela preta velha, que parece uma vovozinha, que parece um vovozinho e tudo mais, o modo como ele fala com as pessoas é o modo como as pessoas precisam. Na verdade, são as pessoas que são carentes. E os espíritos atendem essa carência através da doação desse amor. E aí nós vamos estudar oportunamente, né, os livros de Manuel Filomeno de Miranda, em que nós veremos o Dr. Bezerra de Menezes trabalhando junto aos espíritos da Umbanda. E aí os espíritas vão dizer, mas que absurdo, o Dr. Bezerra de Menezes não faz isso. Quem somos nós para dizer o que ele deve ou não fazer? É como se nós disséssemos, Jesus está no centro espírita. Viesse aqueles irmãos de outras religiões cristãs dizendo, mas Jesus não vai nesses lugares. Quem somos nós para dizer o que os espíritos podem ou não fazer? E qual é o trabalho que ele está fazendo, se nós nem entendemos as nossas necessidades imediatas? Ainda mais querer estipular o que o espírito pode, não pode, deve ou não deve fazer a partir das nossas concepções. Brás lembrou lá em cima, eu conversei com uma índia do Baixo Xingu, fiquei pasmo com sua sabedoria, né? Imagino, Brás, tenho certeza. O Dudu colocou a tradução aqui embaixo, né? Muito amor a todos, né? Que foi exatamente ali que eu vou tentar ler novamente aquela mensagem, né? Eloif Sigbobo. Então tá aí, ó. Muita paz a todos. Tá, obrigado, Dudu. Muito amor a todos. Né? Então tá ali, né? Essa visão que a gente começa a desenvolver. A Marion colocou, temos uma compreensão muito rala sobre muitas coisas ainda, né? Sabe o que acontece, Marion? Não é por uma questão de necessariamente de maldade ou de egoísmo da nossa parte. Nós aprendemos aquilo que as pessoas ensinam. E se as pessoas não ensinam bem, nós aprendemos mal. Nós estamos tendo, para vocês terem uma ideia, só para poder complementar aqui o nosso trabalho, nós estamos tendo algumas, no trabalho do Espiritismo.net, eu comecei a desenvolver alguns encontros com algumas pessoas que nos ajudam a ter uma compreensão melhor para o nosso trabalho do atendimento fraterno. E nós temos tido a visita de um amigo que ele fala, o trabalho dele, assim como dentro da doutrina espírita, o trabalho dele é fazer aquele trabalho de acolhimento da comunidade LGBT e falar sobre espiritismo e levar essa ideia tanto para pessoas do ramo técnico, da medicina, da enfermagem,
como também entre os espíritas. E nós, quando eu o convidei para falar para a gente, o tema dele era... Deixa eu pegar aqui o nome que eu me esqueci. Só um instantinho que eu já falo para vocês rapidinho. O tema era... Aqui, só um pouquinho. O tema era sexo, gênero e sexualidade humana. E ele fez uma apresentação, ele criou ali um roteiro para o nosso estudo, que ele achava que seria um roteiro que daria para falar naquela 1h30 que a gente tinha combinado. E ele falava assim, olha, eu acho que eu vou acabar muito rápido, isso ele me contando antes, né? Ele olhou para aquele conteúdo e falou assim, bom, eu vou acabar muito rápido e eu estou preocupado que não dê para falar, eu fique eu fale tudo isso muito rápido e depois a gente fique naquele silêncio sem ter o que conversar. Isso antes do primeiro encontro. Nós estamos indo para o terceiro encontro e não acabou ainda. Porque ele tem mostrado para nós um universo novo, onde ele fala de transexuais, onde ele fala sobre os complexos e conflitos e preconceitos da nossa sociedade. E isso tem tirado um véu da nossa frente, nós que estamos lá estudando, né, e eu vou convidar vocês depois para o próximo também, vou até depois disponibilizar para vocês ouvirem, que eu convidei para o primeiro, não lembro quem foi, para o segundo eu esqueci de convidar. Mas o terceiro agora vai ser daqui 2 semanas. Mas tirou um véu da nossa frente de ver as pessoas por aquilo que elas são, não pela aparência que elas têm. Mas isso mexeu de tal forma com a gente, de você olhar uma reportagem, por exemplo, né, como nós tivemos ontem, no Dia da Mulher, aliás, parabéns de novo às mulheres por ontem e por todos os dias, que as mulheres transexuais, ou seja, nasceram com o corpo feminino e depois adotaram ali a sua feminilidade. Elas não foram consideradas nem lembradas. Elas simplesmente foram ignoradas. E teve uma reportagem chamada As Mulheres Invisíveis. Depois do primeiro encontro, logo no primeiro encontro já fez um efeito imediato, né, André? Sabe quando você leva aquele choque que você fala, meu Deus, eu acordei. Porque você começa a olhar para o mundo de uma forma diferente. Não importa quem se relaciona com quem, não importa se a pessoa trocou de nome ou não, se ela fez cirurgia para isso ou para aquilo. Ela é um espírito, ela é uma pessoa que está vivendo e tentando ser feliz. E nós, com os nossos preconceitos, julgávamos tudo aquilo que elas faziam, tentando colocar a nossa ideia do certo e do errado. E deu uma chacoalhada que foi uma coisa absurda. E a mesma coisa, esse tipo de visão, a gente tem que aplicar também para esse tema que nós estamos estudando. Quem são esses espíritos? Quem são aqueles médiums? Esses médiums são bons, são melhores ou piores do que os médiums espíritas? Aqueles espíritos são melhores ou piores que os espíritos espíritas? A pergunta é, quem somos nós para dizer quem é melhor ou quem é pior? Então, ao considerarmos que cada espírito está cumprindo o seu papel, como lembra ali, né, como lembram os espíritos, a Kardec naquela resposta do Livro dos Espíritos, que ele diz assim, que muitas vezes nós vimos onde foi, não lembro se foi no Evolução em Dois Mundos ou se foi aqui no Chico, acho que foi aqui no Chico, no Plantão de Respostas, que ele colocou assim, muitos espíritos cumprem o seu papel sem entender por que estão fazendo aquilo, eles simplesmente fazem. E aí, indo ao encontro daquela colocação do Livro dos Espíritos, lá os espíritos dizem para Kardec que cada espírito faz parte dessa grande engrenagem da obra da criação, sem ter consciência do que está fazendo. É como se fossem aquelas miríades de animais ainda tão primitivos. Tá assim, vou mandar para vocês as 2 gravações. Mando daqui a pouco. Terminando aqui eu já mando para vocês. Aquelas miríades de animais primitivos ainda, corais, por exemplo, que estão cumprindo o seu papel na obra da criação, sem se darem conta, eles estão apenas dentro daquele instinto muito, muito, muito primitivo, tentando sobreviver. E nós vamos encontrar espíritos que se manifestam entre nós
nos trabalhos espíritas, como aqueles que vão para a Umbanda ou para qualquer outro lugar, espíritos que estão trabalhando conscientemente ou trabalhando inconscientemente, mas estão fazendo o seu papel. Abraço, Flávio, até mais. Então, por isso que nós temos que estar muito conscientes disso, que não são os rótulos, nem as aparências. O que vai mostrar para nós a evolução de um espírito é o resultado do seu trabalho. São os frutos que ele dá, como árvore da vida, que a gente pode colocar assim. Então, ao pensarmos no espírito, assistirmos a um documentário, participarmos de uma atividade, não tenhamos essa ideia de julgar pela aparência, ou mesmo pelo próprio fato de julgar. Simplesmente entendamos que são espíritos trabalhando no bem, quando são espíritos voltados para esse trabalho junto a Jesus, ou são espíritos ainda que não compreenderam seu papel, mas que confundem. Lembram daquela passagem? As pessoas não são más, não fazem o mal por serem más. Elas fazem o mal por confundi-la com a felicidade. Então elas querem ser felizes do seu jeito. Só que como ainda alimentam um egoísmo muito grande, trazem o mal em nome do bem que querem fazer para si próprias. Dudu colocou, né, sem disciplina, esquecendo que outras turmas precisarão estar em grupos variados, né, o estudo em outro orbe, em outra colônia, não segue. Siga o caminho do horário a ser programado para a sua turma e para outras turmas, né, precisamos sair. Não esqueça da disciplina, ela faz parte aqui e ali, fiquem, né, na luz de nosso Pai. Né? Então, desculpa o atraso, vamos em frente então. Então a gente já vai encerrando por aqui esse nosso trabalho de hoje, pessoal. Né? Então aqui nós concluímos mais uma vez mais essa passagem, né, essa colocação.